Olá, queridos alunos, pais, responsáveis. Bom, eu sou o professor Augusto, de História, e vim aqui falar um pouco para vocês do projeto interdisciplinar de Ciências Humanas. Esse projeto que vai ser desenvolvido por esses dias, entre alunos e professores. Bem, esse projeto ele engloba aí 5 disciplinas. O ensino religioso com o professor Hilton, estudos amazônicos e geografia com o professor Alex, filosofia com o professor Sérgio e a história comigo, o professor Augusto. Bem, esse projeto ele tem um tema gerador. Cada turma ela tem um tema gerador. E do 6º ano, o tema gerador é preservação ambiental. Do 7º ano, cidadania. Então, eles vão desenvolver temáticas de acordo com a disciplina e de acordo com o enfoque da disciplina. Se histórico, vamos trabalhar a preservação ambiental a partir da história. Se geografia, da mesma forma, e assim com as outras disciplinas. Bem, os alunos eles foram divididos de acordo com, ou distribuído entre os professores. Então, cada professor ele ficou responsável por uma quantidade de alunos, de acordo com as turmas. Então, esse trabalho, que vai obedecer, como eu falei a vocês há pouco, ao tema gerador, é um trabalho que vai ser desenvolvido pelo aluno individualmente. Muito embora estejam grupos de alunos com os professores, é um trabalho individual. É o aluno que vai desenvolver a temática de acordo com a disciplina dele, com o componente curricular. Então, funciona assim. Vamos supor que o determinado aluno, o aluno X, ele, na separação dos grupos, ele ficou com o professor de geografia, com o professor Alex. Então, todo o trabalho ele vai desenvolver com o professor Alex. Ele vai ter que fazer um trabalho também para história, para estudos amazônicos, para filosofia? Não, ele vai fazer um trabalho só. Se vai ser com o professor Alex, então ele vai desenvolver na geografia. Então, o professor Alex ele vai fazer um questionamento que normalmente é em cima do questionamento, em cima do tema gerador. Por exemplo, vamos imaginar que fosse história. Então, um questionamento possível, como eu falei para eles de manhã, eu poderia fazer o seguinte, chegar lá e dizer, bom, quando falamos de preservação ambiental, analise como era a relação entre homem e natureza na pré-história e faça uma comparação com os dias de hoje. O respeito à preservação ambiental é um questionamento. Então é vão ser nesses estilos os questionamentos. A partir daí, o que os alunos vão fazer? Cada um no seu, cada um com o seu professor, e as temáticas as questões são diferentes. A maioria delas são diferentes. Não é porque o aluno está com o professor X que todos os alunos daquela disciplina vão fazer o mesmo trabalho. Não é isso, são diferentes. Tá? Então, o que acontece? Depois que o aluno tem o questionamento, ele vai responder a esse questionamento. Então ele faz ali, eu aconselhei eles fazerem pelo menos ali umas 20 linhas, fazer algo bem trabalhado, vão pesquisar, que eu aconselhei a eles dizer, gente, não peguem texto da internet, pesquisem na internet, leiam e vão argumentando, vão trazendo alguma coisa para a nossa realidade. Você pode muito bem, que te perguntaram, professor, mas como é que eu faria isso? Você dá um exemplo? Eu digo, vamos lá, vamos desenvolver o tema que eu falei agora há pouco. Você poderia dizer, no período da pré-história, o ser humano, como parte da natureza, dependia dessa natureza. Esse ser humano, ele dependia dos recursos que ela proporcionava para que ele conseguisse sobreviver. Esse ser humano, ao mesmo tempo que ele era caçador também. Então, pela necessidade de alimentos, quando um alimento se tornava escasso em uma determinada área, ele tinha que buscar um outro local. Então, ele migrava e dessa forma ele vai ocupando o globo terrestre. Então, quer dizer, na relação homem-natureza, lá na pré-história, não havia a devastação ambiental do que se vê hoje em dia, a poluição de rios, a queimada de florestas. De repente poderia até ocorrer, mas algo muito mais acidental.
né? Não que ele fosse atear fogo na floresta, né, para fazer grandes plantações, como ocorre hoje em dia. Bom, quando nós falamos hoje em dia sobre a relação do ser humano e a natureza, que nós podemos perceber que não há tanta preocupação assim com o meio ambiente. Que as pessoas jogam lixo nos igarapés, que as pessoas, quando estão nas ruas também, né, jogam lixo no meio da rua, né, ou jogam de repente de um carro, lixo, coisa parecida. Né? Então, quer dizer, antes não havia esse desrespeito, né, e hoje em dia há um desrespeito total em relação à natureza. Pelo menos não é a maioria, né, mas muitas pessoas não têm esse respeito com o meio que vivemos. Dei como exemplo para isso, você vai argumentar. Claro que eu queria isso agora aqui. Então, é isso que eles vão fazer, eles vão desenvolver o questionamento que foi passado a eles. Bom, aí eles vão produzir um texto. Aí o professor, lá na sala Google, professor com o qual ele vai trabalhar, o aluno. Lá ele vai fazer o quê? O professor vai colocar um link a partir por esses dias. Aí eles vão, os alunos, copiar o texto que produziram e colar nesse espaço, que é no Google Forms, formulários, né? Ele vai colar apenas já e enviar para o professor. A data para isso, nós colocamos, está aqui embaixo, inclusive, é dia 5/4. Né? Tem um tempo para eles fazerem aí, para produzir esse pequeno texto. Bom, aí depois disso, que eu falei a eles, aí eles, papai, mamãe, alguém em casa para ajudar, coloca o celular e ele vai explicar o texto que ele produziu. Tá? Então o trabalho são 2 momentos. Primeiro ele manda o texto até o dia 5, eu coloquei ali, dia 5, não, mas até o dia 5. Professor, já fiz o meu texto, agora sexta-feira. Pode encaminhar, não tem problema. A data limite é dia 5. Da mesma forma que a produção do vídeo até o dia 9/4. Professor, mas eu não sei editar. Não é preciso você editar o vídeo. Só grava ele lá e da mesma forma encaminha o vídeo. Ok? Um pequeno vídeo não precisa ser longo, ali em 3, 5 minutos, já dá para desenvolver tranquilo o tema dele, do que ele trabalhou, que ele desenvolveu no texto dele. Ok? Então funciona assim, gente. A nota que o professor, com quem o aluno está trabalhando, que o professor atribuiu, todos os outros professores também vão usar aquela nota. Então, por exemplo, o aluno X, como eu falei, trabalhou comigo. Ele vai precisar fazer outro trabalho interdisciplinar com os outros professores do projeto? Não, é só aquele. Então ele faz com um professor apenas, ou seja, é um texto e um vídeo. Os outros alunos da mesma forma. Então cada professor ele vai atribuir a nota para os alunos que estão com ele. E depois nós vamos unir todas as notas. Ok, queridos? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Percebam também a questão da pontuação, né? Que o texto são 7 pontos, né? E o vídeo são 3 pontos para ter a somatória dos 10 pontos dessa atividade. Espero ter esclarecido as dúvidas. Qualquer coisa, só entrar em contato, que estamos aqui para colaborar um com o outro, tá certo? Grande abraço, gente, e até a próxima.